Ok, saudação a todos. Esse é o nosso encontro do dia 23 de julho de 2020. Então, sem muita demora, eu quero passar então a palavra para o Humberto. Humberto, com você, amigo. Olá, saudações a todos, bem-vindos a mais esse encontro, do nosso grupo filosófico espírita. Lembrando que a gente está aqui não fazendo análise do Livro dos Espíritos, porque nós já temos uma quantidade muito grande de ótimas análises do Livro dos Espíritos. Então a gente não está aprendendo ou estudando o livro propriamente dito e a doutrina como um todo, mas a gente está enfocando no aspecto filosófico. É sempre bom a gente dizer essas coisas repetidamente, porque antes da gente pular no espinheiro conceitual, é bom a gente traçar um plano de ação para a gente não se arranhar demais ali, e isolar um pouco a questão, separar aquilo que a gente não está trabalhando. Mas no encontro de hoje, como a gente vai ver, aqui no estudo dos elementos gerais do universo, e um pouquinho além também, a gente vai observar que é necessário começar a fazer separações entre filosofia, ciência e religião. Por quê? No primeiro capítulo, no primeiro tópico tratado, nós vamos observar que o estudo de Deus, ou as definições principais de Deus, são quase que puramente filosóficas. É um dos motivos principais para a gente chamar a doutrina espírita de uma filosofia, porque esse capítulo é a base de tudo. Todo o resto é estruturado a partir da ideia dos atributos de Deus. É a partir dos atributos de Deus que nós inferimos, por exemplo, a constância e a universalidade das leis, que a gente infere a justiça como sendo um desses elementos que é constante e universal, e a perfeição também, a excelência ou absolutidade dessa justiça, desse bem, que nós identificamos em Deus, como condições para garantir todo o resto do mecanismo através do qual funciona o ensinamento dos espíritos. Porque nós não precisaríamos do conceito de reencarnação, que é um conceito que serve para colocar a justiça num plano mais elevado possível, no plano da perfeição, se nós não concebemos Deus como perfeitamente bom e justo. Nós não precisaríamos do intercâmbio com os espíritos se nós não tivéssemos o entendimento de que o universo é um só, ou mesmo que haja na teoria, vários universos, múltiplos universos, que há uma lei universal, e essa lei universal abarca e domina todo o cosmos, de maneira que os muitos mundos possíveis, ou as muitas dimensões possíveis, não são separados, mas são unificados por esse mesmo Deus, essa mesma inteligência soberana que criou tudo de maneira harmônica, que criou tudo interpenetrado em tudo. Então, através desses conceitos é que a gente vai entender, por exemplo, a comunicabilidade dos espíritos, que é um princípio que é rejeitado por uma grande parte da tradição cristã e por uma grande parte das outras tradições religiosas. É através desse princípio que a gente vai entender a lei das afinidades e desafinidades, a lei da sintonia e dissintonia, simpatia e antipatia, e também a lei dos fluidos no sentido mais geral. Então, as condições primárias que são dadas aqui na primeira parte do livro, elas são aquelas condições ou aqueles princípios metafísicos primeiros que vão orientar todo o trabalho. Deveria ser a parte para onde a gente mais retorna, porque é a parte que dá a base para todas as coisas. E por isso a nossa atenção, ela inclusive, ela está se voltando mais sobre essa parte. Nós vamos tratar muito menos das outras partes do livro, que podem ser desdobrados logicamente, por assim dizer, dessa primeira parte. Uma outra questão muito interessante, e que eu até mencionei no nosso grupo de WhatsApp, o Spirits Book Online, que é um grupo que a gente frequenta, que tem um debate bastante interessante sobre o livro dos Espíritos, é que um tipo de resposta bem clássico, tanto da espiritualidade quanto de Kardec, para algumas questões
especificamente metafísicas ou filosóficas, é o seguinte: a razão responde, interroga a razão te dirá, né? Ou então estude e você vai chegar à conclusão sozinho, né? Esse tipo de resposta ajuda a gente a caracterizar a questão como uma questão eminentemente filosófica, né? Uma das grandes dicas que a gente pode usar para separar questões que são puramente filosóficas de questões científicas, por exemplo, é que as questões científicas, elas sempre se referem a experiências e observações do que é o caso, de quais são os fatos e estudo desses fatos, estudo criterioso, cuidadoso dos fatos observáveis. Quando não há fatos a serem observados, a gente pode dizer que a questão é puramente filosófica. É uma questão que a razão responde. Interrogar a vossa razão e a razão responderá. Então, o que está se dizendo ali nas entrelinhas também? Está se acrescentando, essa é uma questão puramente filosófica. É uma questão da qual, ou para a qual, a experiência não tem tanto a contribuir. Ela depende de pura investigação racional, lógica, especulação, projeção, extrapolação de certas leis observáveis para o caso geral, ou para a infinitude e assim por diante. O oposto disso é quando os espíritos apontam para uma marcha do progresso que depende de experiência específica. Então, quando os espíritos dizem isso, olha, no futuro ou ao longo do tempo vão ser percebidos novos fatos e vão ser concebidas novas leis que vão explicar esses fatos. Aí a gente está falando de ciência, do progresso do entendimento dos fatos da natureza. A gente até poderia dizer, né, não são todos os filósofos que vão gostar dessa definição, que a ciência oferece conhecimento. A filosofia não. A filosofia, ela trabalha com, inclusive, o conceito do que é conhecimento, do que não é, do que é válido, do que não é, de quais são os critérios para se atingir conhecimento, mas ela não oferece conhecimento. Ela oferece termos, conceitos, critérios, princípios. Então, quando a gente sentir que a gente está tratando só de critério e princípio, a gente está fazendo filosofia mais pura. Quando a gente está num terreno em que é importante o estudo de caso, os relatos de aparições, os relatos de curas e assim por diante, a gente está num terreno que se aproxima mais da ciência. Esse é um bom critério de divisão. E, claro, nós temos também a religião. A religião é um elemento que é muito mais difícil de definir do que filosofia e ciência. E filosofia e ciência, elas se esgotam numa tarefa humana, uma tarefa pura e perfeitamente humana. Então, uma é a investigação dos fatos, como eles nos aparecem, a outra é a investigação dos argumentos, como nós os formulamos, mas na religião nós não temos só as vivências humanas, nós temos também um chamado, uma vocação, uma iluminação, uma aparição, uma revelação daquilo que é divino, daquilo que é transcendente. Então, o aspecto religioso, ele é menos simples de definir, ele é mais diáfano e, ao mesmo tempo, mais confuso. Confuso no sentido negativo da palavra mesmo, de não ser possível se esclarecer perfeitamente o aspecto religioso. Paira sempre um ar de mistério, paira sempre uma nebulosidade. Por outro lado, essa nebulosidade também existe no campo da ciência e no campo da filosofia. Sempre há coisas que não são fáceis de se observar, como, por exemplo, o que acontece lá dentro do buraco negro, o que de fato acontece. Não tem como observar, então paira um certo mistério ali sobre aqueles fenômenos que deveriam ser estudados pela ciência. E no campo da filosofia a mesma coisa, tem coisas que o nosso raciocínio não alcança e, portanto, o que a gente pode fazer? A gente pode especular, a gente pode projetar uma ideia naquela direção, mas paira um certo mistério. No entanto, esses mistérios, eles são mistérios, estão muito ligados à nossa condição intelectual. Então,
nós temos um vago entendimento do próprio mistério filosófico, do próprio mistério científico, que a gente vê onde o nosso olho não alcança. Você olha para uma montanha no horizonte, você sabe que o seu olhar só alcança um lado da montanha, não alcança o lado de lá. Então você sabe exatamente o que te falta para conhecer a montanha toda. Agora, quando Deus se manifesta, quando a espiritualidade se manifesta, quando o sagrado, a parte divina do universo se manifesta, você vê uma quantidade de coisas que não são tão claras quanto uma visão dos fatos, dos fenômenos, e ao mesmo tempo você não sabe o quanto você não está vendo. Então a nossa noção ela é muito ruim para que a gente consiga julgar o que é aquele Deus, o que é aquele sagrado, o que é aquele espírito comunicante. No limite das nossas faculdades, a gente não consegue saber sequer se, por exemplo, os espíritos eles são de um jeito ou eles apenas se apresentam a nós daquele jeito, ou se a nossa imaginação completa alguns elementos, digamos assim, da aparência, da sensação, do pensamento dos espíritos. A gente sabe que a mediunidade, por exemplo, ela é mais uma tradução do que aquela metáfora ruim que foi usada algumas vezes da máquina de escrever. Né? O espírito não senta ali e escreve o livro de Emmanuel, isso não existe. Né? O livro é de Chico Xavier, né? A mente de Chico Xavier, o espírito de Chico Xavier, que recebe a inspiração do espírito, e existe um percentual da mente de Chico Xavier no livro, que é inevitável e não é ruim, isso não é um problema, que o médium contribua com a sua mentalidade, com a sua sensibilidade, com a sua forma de ver, né? Se não houvesse essa contribuição, o médium não precisaria ser preparado para escrever um livro. Né? Se fosse uma máquina de escrever, né, o espírito sentaria ali e escreveria o livro. Mas não, o espírito vai visitar o médium no sonho, leva o médium para não sei onde, traz um outro espírito para o médium conhecer, para harmonizar com aquele outro pensamento, para só então sentar e escrever a história um pouco mais justa, mais parecida com aquilo que a espiritualidade queria transmitir, né? E claro, esse mesmo processo está acontecendo no Livro dos Espíritos. O processo ele é constitutivamente imperfeito. E junto com a imperfeição da mediunidade, nós estamos o tempo todo esbarrando no limite da compreensão humana e usando nomenclatura que as próprias respostas do livro vão dizer o tempo todo. Isso é uma questão terminológica. Isso aí não dá para definir bem, mas é como se fosse, ou então, para a sua compreensão, não, mas para nós, sim. Então, o que essas respostas elas estão evidenciando? As respostas estão evidenciando que não há um saber rigoroso, possível talvez não seja nem possível um saber rigoroso sobre as questões espirituais, mas há um saber suficiente para que nós tiremos conclusões, e esse suficiente para que nós cheguemos a certas conclusões, certos apontamentos, se chama filosofia. Né? Uma compreensão suficiente para que nós possamos reagir e tomar decisões é propriamente uma filosofia. Ao passo que conhecimento de fatos ou conhecimento exato, né, que seria aquilo que a ciência pretende oferecer, nós só temos em relação a partes da fenomenologia espírita. Né? Então, o ensino dos espíritos, ou a doutrina dos espíritos, não é uma ciência, mas a parte que lida com a fenomenologia, né, dos eventos mediúnicos ou medianímicos, essa parte ela é passível de se tornar uma ciência. E é interessante que a gente recentemente encontrou uma carta em que Kardec se autodefine ou se apresenta como filósofo. Ele cria uma mini biografia dele mesmo, e com o pseudônimo, inclusive, né? Allan Kardec, nascido tal, Lyon e tudo, escritor e filósofo. Termina assim a
apresentação dele, a autobiografiazinha dele. Quer dizer, o entendimento que ele tinha da sua atividade não era nem o de profeta, nem o de cientista, mas o de filósofo, de alguém que está organizando apontamentos, princípios, diretrizes de um saber possível, mas bastante limitado sobre a fenomenologia medianímica, né? E ao lado dele havia pessoas que estavam trabalhando só com o estudo dos fenômenos e, portanto, eram cientistas trabalhando com os fenômenos espirituais de um ponto de vista puramente científico. E, claro, havia muitos religiosos, havia muitos profetas, videntes, renovadores religiosos, renovadores evangélicos, por exemplo, que traziam uma mensagem mais voltada para o campo da religião mesmo. Mas muito bem, essa digressão de preparação do terreno é para a gente começar a pensar qual é o lugar, né, exato do espiritismo, não ignorando o tríplice aspecto, né, que é essa metáfora que foi cunhada depois de Kardec, né, que se consolidou depois de Kardec, mas que é uma metáfora feliz, uma metáfora que explica bastante, que ajuda bastante a gente a entender o espiritismo, mas não esquecendo que há questões que a gente tem que separar, que não são tríplices. Há questões que são propriamente questões religiosas, há questões que são propriamente científicas e há questões que são propriamente filosóficas. A gente precisa se orientar, como diz o nosso bom Aristóteles, né, que entender bem é separar as coisas, é discernir o que é uma coisa do que é outra, né? Então a gente precisa fazer exatamente isso, a gente precisa separar melhor as coisas dentro do matagal, para que elas comecem a ter um aspecto mais civilizado, né? Para que as coisas fiquem rotuladas da maneira correta, mesmo que o rótulo seja temporário, seja provisório, mas entender é organizar, entender é fazer distinções, é fazer separações. Se tudo se confunde, a gente não está entendendo bem o quadro, né? Muito bem, vamos para a questão 17, então, né, do conhecimento e princípio das coisas. É perguntado assim: é dado ao homem conhecer os princípios das coisas? Aqui a gente poderia traduzir em termos da tradição filosófica. A tradição filosófica geralmente faz essa pergunta da seguinte maneira: é dado ao homem conhecer as essências? É dado ao homem conhecer a substância, né, que é a causa das coisas, o íntimo das coisas? E a resposta é não. Deus não permite, ou Deus não revela tudo ao homem neste mundo. E aqui esse adendo ele é muito importante, né? Quer dizer, em algum sentido, o espírito pode vir a conhecer as essências, mas não nesse mundo. Isso é mais ou menos o que Platão já tinha dito, que Sócrates e Platão já tinham determinado, que enquanto está aqui, a alma está misturada demais ao corpo, está misturada demais à materialidade, e, portanto, mesmo uma grande alma está limitada demais para entender as essências das coisas, mas consegue filosofar sobre as essências das coisas. Não consegue apreender, mas consegue imaginar, consegue especular, consegue tratar hipoteticamente. E quando essa alma, lá no Fedro de Platão, a gente vai ver isso, né? Quando essa alma é grande e está fora do corpo, né? Quando ela está liberta do corpo e é uma grande alma, ela está tão acostumada a transitar nas altas esferas onde vivem os deuses, né? As inteligências superiores, que ela começa a apreender as coisas como elas são na sua essência. Então, o conhecimento das essências das coisas é necessariamente um conhecimento que nós temos no mundo da verdade, né? Na pátria espiritual, e é um conhecimento para as almas amadurecidas, para as grandes almas, né? Essa metáfora, esse mito tecido por Platão no Fedro ajuda a gente a entender a situação. Aí nós temos outras questões aqui, né? A questão 18, ela vai apontar para o que falta, por que o ser humano não pode compreender os fundamentos, as essências, os princípios das coisas. Aí a resposta ela vai na seguinte direção: bom, se o homem se depura, né, de novo bastante parecido com o platonismo, né, ao se depurar, a alma tem condições
de se aproximar das essências, se aproximar dos princípios das coisas. Então, existe aqui, muito parecido com Platão, mas também parecido com coisas prévias a Platão, pensamento egípcio, Zoroastro ou Zaratustra, né? Algumas noções dos Vedas da Índia e algumas noções budistas também, né? A ideia de que a aproximação da verdade, ela é ao mesmo tempo uma escalada na direção do divino. Então, religião e investigação científica ou investigação intelectual e filosófica, elas são essencialmente a mesma tarefa, é o mesmo exercício, né? Se aproximar da verdade é se aproximar da luz de Deus. Então, isso vai ser mais ou menos unânime, digamos assim, por toda a antiguidade. Os grandes pensadores, como Plotino, como Boécio, como Santo Agostinho, como Aristóteles, e como os maiores estoicos, né, como Epiteto ou Marco Aurélio, eles vão se aproximar dessa noção de uma verdade que é, ao mesmo tempo, o bem supremo, a justiça suprema, e que é o espírito absoluto, né, por assim dizer. É Deus, ou é o absoluto. Com muito diferentes concepções, tá, gente? Óbvio, né? Não estamos falando que é tudo a mesma coisa, né? Mas justamente que dentro das diferenças, essa dinâmica de ascensão do espírito ao reino de uma verdade, que é ao mesmo tempo uma verdade sagrada, que é um encontro com o sagrado, encontro com o divino, essa dinâmica ela funciona mais ou menos da mesma forma ali na antiguidade, que é o momento, a gente sabe, em que a humanidade tinha mais auxílio de fora, né? O momento em que nós tínhamos o dom da profecia, né? Nós tínhamos os grandes iniciados de todas as tradições, nós tínhamos os grandes reveladores, e Karl Jaspers, né? Ele vai falar, inclusive, desse grande momento, né, como se fosse um planejamento cósmico, né, para que todos os grandes reveladores de religião surgissem ao mesmo tempo, mais ou menos em torno de 1000 a 500 ou 400 antes de Cristo, quando viveram Confúcio, Buda, Sócrates, Lao Tzu, alguns dos maiores profetas judeus ali entre o cativeiro da Babilônia e a libertação, enfim, quer dizer, esse grande surto de espiritualidade que tomou o planeta seria um momento axial em que o mundo ele migra para a concepção de existência do espírito, ou para a concepção de independência do intelecto da matéria. Então, nessa teoria, esse momento seria um momento da humanidade que a humanidade recebeu um empurrão de fora, um empurrão das forças cósmicas, por assim dizer, para a aceleração do seu progresso. E depois nós temos, claro, grandes filósofos, mas pensadores ou religiosos estavam mais dimensionados para uma tarefa de manutenção dessas verdades, para que elas não fossem destruídas, não se perdessem e se mantivessem, né, nos próximos 1500, 1800 anos dessa época áurea da chegada do Espírito, ou da revelação do que havia de espiritual, para a época mais ou menos do século XVIII, quando realmente nós começamos a ter novas revelações, tanto científicas quanto noções filosóficas que vão de novo chacoalhar o mundo, revolucionar o mundo e criar uma sociedade completamente diferente, que é a sociedade ao mesmo tempo científica, democrática, com direito, né, sem arbitrariedade, sem despotismo, sem escravidão, né? Tudo isso foi criado através desse grande momento de transformação que vai começar mais ou menos no Renascimento, mas vai explodir nos séculos 18 e 19. E de que Kardec é muito perspiciente. Ele percebe claramente que ele está no meio de um processo de ebulição, de transformação completa da ordem social, do pensamento, né?
Muito bem. Pulando aqui algumas questões, a gente chega na distinção entre espírito e matéria, tem a questão 22, que também é interessante. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão e impressiona os sentidos, e que é impenetrável. Essas definições são exatas? Resposta: do vosso ponto de vista são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Quer dizer, é quase que uma resposta kantiana, assim, né? O que quer dizer isso? De acordo com a sua capacidade de percepção, as definições são boas e verdadeiras e objetivas. Teria-se muito mais a dizer sobre o que é a matéria, mas como esse algo a mais ele não entra na percepção humana, o que interessa para o ser humano é saber aquilo que nós podemos apreender, né? A matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão causa aos vossos sentidos. Bom, isso mesmo sem a gente estar no mundo espiritual, né? Mesmo sem sermos espíritos imateriais ou libertos da condição corpórea, nós já sabemos pela tecnologia, pelos aparelhos que nós desenvolvemos, pelo refinamento da matemática que explica e que estuda os fenômenos da física, a gente sabe que existe radiação, a gente sabe do eletromagnetismo, das consequências do eletromagnetismo, a gente sabe de uma série de outras coisas que nos mostram que há uma parte muito mais sutil de micropartículas que são invisíveis e que não causam nenhuma sensação, não podem ser apreendidos pelos 5 sentidos, e que alguns aparelhos muito finos, muito modernos conseguem detectar, né? Uma chuva de neutrinos está passando, atravessando a Terra o tempo todo, né? Radiação de fundo, né? do Big Bang, a gente consegue detectar essas coisas, são completamente imperceptíveis para o ser humano. Então, quer dizer, quantas outras coisas mais não podem haver que amanhã a ciência vai conseguir detectar, ou não, que a ciência pode não conseguir detectar e que só realmente a revelação ou uma especulação filosófica pode nos dar a desconfiar de alguma coisa. Então, é o tipo de questão que trabalha bem o limite do conhecimento humano. Eu gosto da primeira parte, do primeiro livro, né, do Livro dos Espíritos, justamente porque ele explora muito os aspectos filosóficos do edifício que Kardec está construindo junto com essas comunicações. Na questão seguinte, é pedido uma definição da matéria e a resposta vem assim: é o laço que prende o espírito. É uma definição. É o instrumento de que esse se serve sobre o qual exerce sua ação. Outra definição bastante diferente. Um é o laço que prende, né, que mantém o espírito em algum lugar. E aí cabe perguntar, isso serve para a vida no corpo? Serve para a vida fora do corpo? Em que medida? Aparentemente, a vida fora do corpo, ela inclui um corpo energético que é bastante material ainda, né? Menos material do que o que a gente chama de forças eletromagnéticas ou de radiação, por exemplo, mas ainda assim é alguma coisa e que mantém o espírito circunscrito a uma região, mantém certas características, uma certa aparência, alguma coisa assim. E não ajuda muito a gente tentar especular sobre como que seria um espírito sem isso, sem nenhum tipo de definição dada pela matéria, porque a nossa forma de identificar uma pessoa, ela está muito ligada à aparência, o tom da voz, certas características, onde mora, as referências materiais, né? A gente tem muita dificuldade de imaginar o que seria uma inteligência não local, por exemplo, uma inteligência que não tem nenhum tipo de definição, nenhum tipo de capacidade ou possibilidade de ser apreendido pelos 5 sentidos. Então ficam aí essas questões como desafios à nossa capacidade de especulação, por um lado, e até a nossa imaginação, né? A questão 25, a gente tem a questão aqui: o espírito é independente da matéria ou apenas uma propriedade dessa? Aí a gente tem uma resposta que ajuda a gente a entender o problema anterior do monismo e dualismo. Ambos são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessária
né? Então, há uma necessidade da conexão entre espírito e matéria para dar inteligência à matéria, para intelectualizar a matéria. Muito bem, mas é afirmado de maneira mais taxativa. Então, aqui temos um ponto que é menos, digamos assim, menos solto, né? Uma questão menos especulativa filosófica, mas onde há uma resposta forte na direção do dualismo, né? Mente-corpo, ou espírito-matéria. E esse dualismo ele é desdobrado, de certa maneira, na próxima questão, que é a 25A, que diz assim: essa união é necessária para a manifestação do espírito, entendendo aqui espírito como inteligência, não necessariamente como pessoa, né? É necessária para vós. Quer dizer, a união entre matéria e inteligência, o espírito, é necessária para nós. O que isso significa? Porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. É aquilo que eu acabei de dizer, né? A gente não é capaz de conceber o que seria fulano sem uma aparência, sem um tom de voz, só como um pensamento. De alguma maneira a gente identificaria, mas quando mesmo a gente sonha ou quando a gente tem uma percepção espiritual, geralmente a gente associa aquela presença, aquela pessoa a uma aparência, a certas condições que são condições semelhantes às da vida corpórea, né? E há uma boa razão para que seja assim, né? É bom que a nossa mente não tenha que lidar com condições absurdas que ela ainda não é capaz de lidar, e ela possa se apoiar nesses elementos de conforto, de familiaridade aos quais ela está acostumada, né? Na próxima questão, 26, pode-se conceber o espírito sem matéria, a matéria sem o espírito? Pode-se, pelo pensamento. Aqui fica um pouco a dúvida, né, se esse pelo pensamento é a imaginação, quer dizer, o pensamento ele consegue forçar a barra o suficiente para abstrair, né, e de maneira abstrata conceber a inteligência como uma coisa e a matéria como outra coisa totalmente distintas, ou não é só uma abstração, mas de fato o pensamento ele é capaz de discernir uma separação que é da natureza, né? Então não é perfeitamente claro e existem possibilidades interpretativas dentro desse tipo de resposta. Então a gente, talvez mais do que conhecer a resposta, seja interessante a gente explorar que há opções interpretativas, que há uma margem de flexibilidade. E essa margem de flexibilidade permite a gente continuar fazendo filosofia, continuar fazendo especulação, continuar fazendo uma investigação metafísica, por exemplo, de quais seriam os possíveis quadros, né, de desdobramento desses princípios, né? Caberia um trabalho nessa direção. Bom, aí aqui temos uma pergunta muito interessante, que é a 27, e para a qual nós fomos conduzidos por todas as outras anteriores desse capítulo, que é: haveria assim dois elementos do universo, a matéria e o espírito? Engraçado que a resposta é sim, e depois se diz que são três. Olha como é que é engraçada a filosofia, né? Que parece que a gente está trabalhando com a dialética, que se confirma, mas ao mesmo tempo em que se confirma, há um acréscimo, né, de um terceiro elemento, forma uma tríade, e a partir dessa tríade, aí sim consegue-se ter um quadro melhor de qual é a configuração assim dos elementos cósmicos. Vamos à questão, porque ela é muito esclarecedora. Sim, né, são esses os elementos gerais do universo, matéria e espírito, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal que desempenha um papel intermediário. Então, na verdade, surge um terceiro elemento e surge um quarto elemento. A pergunta do Kardec era bem dualista. Temos a matéria e o espírito, e isso é tudo? Aí os espíritos dizem, bom, tem a matéria, tem o espírito,
Você está esquecendo de Deus, né, Kardec? Não é nem matéria nem espírito, porque matéria e espírito são coisas criadas. Aí eles enfatizam a palavra criador, né? Separado de matéria e de espírito, temos Deus, que é o criador, o pai de todas as coisas. Então, essas palavras, elas são intencionais, elas são propositais, elas estão ali por algum motivo, né? Há uma separação entre os criados e o criador. Assim como a gente viu no estudo passado, que a gente não pode nem se render ao dualismo, porque o dualismo ele facilmente ele cai no trinitarismo, depois numa tetrarquia e assim por diante. Nós vamos ter, no final das contas, um tipo de pitagorismo, uma filosofia que vai progredir numericamente e começar a fazer o estudo de como os números se associam entre si, inclusive, né? Isso foi muito explorado por alguns pensadores gregos, como Próclo, por exemplo, né? Um pensador muito profundo, uma metafísica muito complexa, com uma teologia muito complexa, baseada em números, em como que que é o ser supremo, vira 2, como é que 2 viram 3, como é que 3 viram 4 e assim por diante ao infinito, né? E como é que do 1 até o infinito existe uma unidade e no final das contas tudo é na diversidade, né? É unificado na diferença. Isso é muito importante para a gente entender uma série de coisas complicadas na história da filosofia, que não vem nem um pouco ao caso aqui, mas que vão ajudar a gente a entender como que as grandes acomodações dos princípios são mais profundas e mais completas do que a opção por uma das possibilidades, ou monismo, ou dualismo, ou trinitarismo, e assim por diante. Então, fazendo a comparação com a velha metáfora da trindade, né, me chama a atenção o uso do termo a trindade universal, que esse é um termo muito usado na teologia cristã para referir Pai, Filho e Espírito Santo. A gente sabe disso, a gente está cansado de saber disso. E que, num sentido um pouco bizonho, pode receber uma interpretação literal, como, por exemplo, 3 pessoas da Trindade. 3 pessoas que, interagindo umas com as outras, formam um Deus. É muito difícil saber o que isso significa. Não foi um pensamento que foi produzido, que foi concebido, nem para explicar nada e nem para esclarecer nada, mas um daqueles exercícios de sofisticação linguística mais do que filosófica, né, para produzir uma acomodação entre a ideia de que Jesus é Deus, claro, e as referências que Jesus faz a uma força espiritual divina, como sendo também um aspecto de Deus. Mas muitos filósofos, eles entenderam o conceito de trindade de uma forma mais eminentemente filosófica, ou seja, tentando explicar o que esses conceitos podem significar num sentido mais racional, no sentido mais compreensivo e explicativo do próprio uso da palavra, do próprio uso dos termos. Então, na tradição neoplatônica cristã, por exemplo, do Renascimento até o século XIX, Deus Pai é o Criador. Deus Filho é o Espírito, são os Espíritos, né? É o elemento inteligente criado, é a força espiritual criada, que não pode se confundir com o Criador, mas é parte dessa união cósmica, ou desse quadro cósmico. E o Espírito Santo seria a força, ou então o elemento através do qual Deus e o Espírito agem, né? Seriam as mãos, por assim dizer, de Deus. E a gente poderia dizer perfeitamente que isso é, em algum sentido, a matéria também. Então, quer dizer, se a gente conceber dessa forma, a referência aqui à religião, ela é frutífera. Se a gente poderia ignorar também, imaginar que o uso de trindade aqui foi ingênuo e desinteressado, ou a gente pode imaginar que houve um uso puramente técnico, né? Não, são 3 coisas,
Portanto, eu vou chamar de trindade sem nenhuma associação com o conceito teológico cristão de trindade. Mas se a gente fizer o vínculo com a tradição filosófica de análise do conceito de trindade, a gente vê que tem muito a ver com o que está sendo discutido no tópico em questão, né? E aí nós vamos para a questão 30, né? Propriedades da matéria. Matéria é formada de um só ou de vários elementos. Aí se diz assim, de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples são, na verdade, elementos compostos, né? Não são verdadeiros elementos, mas são transformações da matéria primitiva. Não necessariamente compostos, mas alguma transformação que essa matéria primitiva sofre ao ser impressionada por alguma energia, por algum tipo de modulação, por algum tipo de condição especial que faz com que ela mude de alguma maneira, e a gente não pode ter certeza do que isso significa, mas a gente pode imaginar, tanto a partir da ciência atual, a ciência contemporânea, o quanto os elementos básicos podem ser torcidos, rearranjados, compostos, decompostos e também alterados, né? A gente sabe que até as condições assim, de gravidade e a interação com outras energias pode alterar a estrutura da matéria, pode chegar ao ponto de se arrancar o próton do átomo, né? De fundir o elétron no próton, né, produzir uma fusão nuclear. Então, tantas coisas podem acontecer que a gente tem como imaginar e fazer pontes entre o quanto a ciência avançou e o que está sendo dito aqui. Por outro lado, pode ser que parte do que eles estão tentando se referir aqui na resposta tenha a ver também com a forma como nós alteramos a matéria sutil, né? Quer dizer, talvez eles até olhem para a matéria densa, que a gente conhece como matéria, como algo mais estável, mas olhem para o fluido universal, por exemplo, que é algo que recebe impressões dos pensamentos, que é alterada pela energia das emoções, das intenções, e assim por diante, né? Isso pode ter um outro tipo de fenomenologia que a gente não consegue nem imaginar. Mas é interessante que em algumas questões a gente explore as possibilidades de especulação do que estão tentando responder, em que direção estão tentando dar essa resposta, né? Na 33 temos assim, a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Olha só, uma expressão que é bem filosófica, é uma expressão também comum às religiões, né? As religiões mais filosóficas, ou filosofias mais religiosas, mais espiritualistas. A gente vai ver expressões parecidas, por exemplo, no Caibalion, do Hermes Trismegisto, e muitos neoplatônicos, e também vamos ver expressões bem parecidas com essas entre os druidas e os orientais, né? Os sábios indianos. E essa ideia de que tudo está em tudo, ela tem muito a ver com o fato de esse elemento primitivo, essa matéria primitiva ou esse fluido cósmico, ele ser um elemento onipresente e que tem certas similaridades até com o conceito de Deus mesmo, né? O conceito de estar em todos os lugares, de penetrar tudo, de não estar ausente de nenhuma parte do universo, ou seja, é um elemento que participa de tudo e do qual tudo participa. E isso facilita a gente a entender como podem se dar as interações e a unidade do cosmos, porque uma unidade do pensamento com Deus é uma coisa, da moralidade com Deus, ou do coração do espírito com Deus, né? Um tipo de unidade ideal, mas uma unidade entre a matéria e Deus é muito mais difícil de pensar, né? E é tão mais difícil se a própria matéria se subdividir em muitos elementos que não participam uns dos outros ou não participam
das essências uns dos outros. Ao passo que se tudo pudesse ser decomposto numa massa inicial, num éter primordial, a gente consegue entender de maneira um pouco mais fácil, pelo menos no sentido filosófico especulativo, que essa massa primordial ela recebe características conforme as necessidades de um possível projeto, né, de uma possível ordem cósmica. Bom, e aqui o que eu pedi para vocês observarem, né, como que essas três primeiras questões da formação dos mundos, a 37, 38 e 39, elas são respectivamente filosófica, religiosa e científica. Para a gente ver como é que na prática não é que o tríplice aspecto ele está em tudo, mas ele está conjugado, mantendo as suas diferenças, né? A filosofia continua sendo filosofia, investigação de fato, de fenômeno continua sendo ciência, e o pensamento religioso continua sendo a nossa expressão sentimental e metafórica, poética, para a gente lidar com aquilo que transcende a capacidade de pensamento humano e a capacidade de experimentação humana, né? Então, nós temos essas três questões que são assim: o universo foi criado ou existe desde toda a eternidade? Temos uma resposta puramente filosófica. Sem dúvida, o universo não pode se fazer a si mesmo, né? Se existisse como Deus de toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus, ou seja, seria a causa e não o efeito. Acontece que para ser causa ele não tem os atributos necessários, inclusive inteligência, liberdade, né? São atributos necessários para você ser causa. E aqui o complemento do Kardec, né? A razão nos diz, né? Sempre que é a razão que diz, é uma questão filosófica, né? A razão responde, né? Não ser possível que o universo tenha feito a si mesmo. Não podemos ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Próxima questão: como Deus criou o universo? Interessante que nos pontos anteriores a gente já tinha visto que a gente não sabe direito o que é Deus e a gente não sabe direito quando o universo surgiu. Mas Kardec é insistente, ele quer saber como que Deus criou o universo, sendo que nem a compreensão de Deus, nem a compreensão da matéria do universo, do que é espírito, elas foram esgotadas, elas foram dadas suficientemente. Então, os espíritos aqui eles só poderiam fazer uma coisa, só poderiam se evadir. Né? Foi exatamente o que eles fizeram. Eles deram uma resposta mais religiosa, menos filosófica e menos científica, para me servir de uma expressão comum por sua vontade. Foi assim que Deus criou o universo, né? Fiat lux, né? Faça-se a luz, e a luz foi feita. Nada representa melhor essa vontade todo-poderosa do que as belas palavras do Gênesis. Então, a metáfora religiosa aqui, né, que é uma metáfora que nos leva a pensar sobre justamente essa condição de ultrapassamento do poder da grandeza de Deus para qualquer analogia com critérios que a gente possa compreender, né? Essa metáfora ela é usada aqui de maneira muito feliz para mostrar que, olha, quando você chega ao extremo dessas questões, eu só posso responder: Deus existe, e deve-se crer nisso, né? Deve-se ter fé, né, na presença de Deus. A gente consegue filosofar até sugerir que Deus existe. Depois disso, se você continuar filosofando, você fica naquele limite do pensamento possível. E o pensamento possível não dá o salto de confiança. Ele não dá o salto de aprovação daqueles conteúdos que são sugeridos pela razão. Então, o que é sugerido pela razão, por um lado, é o que nós temos de melhor, é a melhor opção, é a melhor sugestão, o melhor conselho que a gente pode receber é o conselho da razão. Mas ele não resolve o problema, ele não prova, ele não demonstra. Então, cabe a gente também ter o ato de coragem de apostar na própria racionalidade, nas leis cósmicas que sugerem a existência de Deus, a bondade de Deus, assim por diante. E na 39 aqui temos uma resposta que aponta para a investigação dos fatos, a ciência, né? Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam por condensação da matéria
disseminada no espaço. Bom, aqui, claro, estão apontando de novo para o fato de que escapa um pouco dos limites da nossa compreensão, mas apontaram para um fenômeno que é possível a gente observar. Seria possível elaborar uma tese que envolva um experimento, que envolva observações, que envolva tentativas de captar a formação dos planetas. E nós sabemos que o nosso conhecimento em 170 anos avançou tremendamente na direção justamente de mostrar que é através das nebulosas que os planetas vão se formando, alguns planetas são expelidos como massa solar, né? E a partir daí vão se resfriando em vórtices, né? Até chegar ao ponto de serem planetas, luas, anéis e assim por diante. Vai bem nessa direção e, a princípio, é uma tese que parece ser testável. Então, eu vou parar por aqui hoje, convidando vocês a continuarem lendo até o final desse capítulo. E acho que até o final desse capítulo, porque tem muita coisa aqui ainda, né? Talvez um pouquinho a gente pode discutir isso melhor no grupo de WhatsApp também. Obrigado, Humberto. Então, nós temos algumas perguntas aqui. Eu vou abrir, então, para o Fuxi. Fuxi, pode falar, querido. Muito bem. Eu não tenho algumas coisas necessariamente simples, não, Humberto. A mais simples é você está fazendo menção a um grupo de WhatsApp, que não são esses grupos que foram criados agora para esse nosso curso aqui. Sim, é isso. É esse mesmo? É esse mesmo. Ok. Segundo, uma observação rápida minha, quando se diz que existem dois elementos e acima deles Deus, poderia estar querendo dizer que Deus não é um elemento básico do universo, não é? É por isso que existe essa terceira conceituação, porque matéria e espírito, a partir da sua transformação, é que o universo existe. E Deus está fora dessa concepção de poder se transformar, se mudar ou ser básico. Aliás, acho que a complexidade de Deus é que nos dificulta um pouco a sua compreensão. E a terceira quando se fala em essência, que é fundamental o conceito de essência, e o Espiritismo fala muito nisso, eu queria que você comentasse ligeiramente a fenomenologia de Husserl, até que ponto ela é um caminho interessante para orientar reflexões e investigações em torno do Espiritismo. Pois é, interessante que quando eu comecei a estudar filosofia, com 18 anos, né, comecei a graduação, eu tinha um monte de questões nesse sentido e tal, e eu procurei o Divaldo e fiz uma pergunta para ele. Divaldo, pergunta para algum espírito aí para mim, pode ser Joana, pode ser qualquer um, como que são os fundamentos da realidade, quais são as essências das coisas. Aí, eu acho que ele não consultou ninguém, porque ele me deu a resposta na hora. Ele falou assim, não, pode confiar na tradição filosófica. Né? As pessoas, elas vêm com as missões de explicarem essas coisas, e elas estão fazendo exatamente isso. Né? Isso aí foi um momento, para mim, de volta à realidade, ao chão da realidade. Né? Me ajudou muito a lembrar que o trabalho é nosso, né? A gente está aqui para fazer isso. E, portanto, a gente tem que valorizar mais o que a ciência tem oferecido, o que a filosofia tem oferecido, o que as transformações religiosas do nosso tempo têm oferecido em termos de aclaramento da realidade, né? E, com certeza, a ideia da fenomenologia, não só do Husserl, mas eu entendo que o pragmatismo americano ele é até certo ponto muito parecido, né? Tem uma proposta muito próxima disso. William James.
Isso, o William James, Percy mesmo, né? E outras propostas, elas também estão muito próximas, elas vão muito na direção dessa constatação de que, bom, nós não podemos capturar as essências das coisas, exatamente o que os espíritos disseram aqui na 17, mas nós podemos observar o que nos é observável e dentro daquilo que o ser humano é capaz de experimentar, a gente pode tirar uma série de conclusões já bastante frutíferas. E algumas coisas a gente pode desdobrar de observação sem conhecer absolutamente nada sobre a essência. E do corpo a gente conhece alguma parte da essência, né? A gente está interagindo com o corpo o tempo todo. Agora, quando a pessoa nos revela, por exemplo, partes do seu pensamento, partes dos seus sentimentos, essas são coisas puramente imponderáveis. Você não experimenta pensamento, você não experimenta sentimento. E, ao mesmo tempo, você consegue entender que aquela pessoa está passando por uma crise, que ela está sofrendo muito, que ela está feliz, que ela está apaixonada, né? Quer dizer, então, esse fenômeno extremamente profundo, complexo e invisível, que é o espírito, você consegue entender mais ou menos bem através dos efeitos, através dos fenômenos que ele exterioriza, né? Como as emoções, como a linguagem, como o comportamento, as decisões que a pessoa toma na vida. E a gente tem uma ideia razoavelmente boa do que é o ser humano, do que é uma pessoa específica, embora a gente não conheça tudo, né? A gente nunca deve ter aquela arrogância de olhar para alguém e dizer, eu sei quem você é, né? Eu estava vendo um seriado ontem, assim, né? Uma briga dessas de pai e filho. Isso é uma típica situação da arrogância humana, quando as pessoas estão muito desgastadas, assim, né? Eu sei muito bem quem você é, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa que você diz com base num certo volume de experiência a respeito da outra pessoa. E, claro, dá para você ter uma boa ideia de quem é aquela pessoa, mas você nunca sabe tudo sobre aquele infinito invisível que constitui o espírito da pessoa, o caráter da pessoa, né? Agora, voltando à questão da trindade, eu diria o seguinte, que essa separação de Deus, né, quer dizer, por um lado você tem a matéria e o espírito, e aí Deus não é acrescentado no meio ou como um terceiro elemento, mas Deus é diferenciado verticalmente. Então, existe a ponta da pirâmide, né, a ponta do triângulo, e é dessa ponta que se produz ou que se desdobram os dois princípios básicos, que seriam o espírito e a matéria. Mas isso lembra muito a noção de panenteísmo, né? Quer dizer, Deus está em tudo, mas ele não é tudo, ele não se confunde com tudo. Então você não pode olhar para a mesa e dizer, isto é Deus. Não, a mesa ela é divinizada. As pessoas, elas são divinizadas, né? Então elas são divinas na medida em que elas participam de Deus. Bom, é exatamente o que Platão disse sobre tudo, né? Sobre tudo depender de ideias que no fundo são puras espirituais, abstratas, né? Puro intelecto, mas a cadeira, ela participa da ideia de cadeira ou daquela fagulha divina que a gente chama de essência da cadeira. Então, todas as cadeiras que eu estou vendo, as mais diferentes, com diferentes modelos, participam de uma mesma ideia de cadeira, assim como todos os cães participam de uma ideia de cachorro, né? Na verdade, assim, claro. Canicidade, né? Oi? A canicidade. Isso, exatamente. A canicidade, ou aqui em Minas poderia dizer também a cachorreidade, né? Os neologismos são abundantes. Mas, enfim, é exatamente essa ideia que, claro, Platão está experimentando. Ele está testando essas ideias pela primeira vez, né? Esse gênio incomparável, monstruoso de Platão, ele está criando várias ferramentas do zero, né? Ferramentas que muito poucas delas tinham sido desenvolvidas por Sócrates e quase nenhuma mais tinha sido desenvolvida antes de Sócrates. Então, é claro que há certas imperfeições,
certos simplismos na teoria das ideias que são perdoáveis, né, e que avançaram muito, né, 2000 anos depois, 2400 anos depois, mas a ideia básica eu acho que ela explica muita coisa. Tudo promana desse sol das almas, né, essa força divina que é a origem de tudo. Humberto, nós temos aqui um comentário da Ana Paula. E depois nós temos 3 perguntas do Jader. Ana Paula diz o seguinte: gostaria de lembrar a Humberto que Leon Denis fala do conceito de trindade para os celtas no seu livro O Gênio Celta e o Mundo Invisível, e as semelhanças com o Espiritismo, também comentadas por Herculano Pires em algum dos seus livros. Excelente. De fato, o conceito de trindade ele não é uma exclusividade. Ele foi, de maneira claramente formulado, né, no Ocidente, dentro da filosofia grega, que estudava o cristianismo, né, pelos pais da igreja. Mas existiam noções trinitaristas já no Egito, no druidismo e também no hinduísmo. No hinduísmo eu não sei exatamente como que isso se dá, mas eu tenho um amigo que é um monge, e ele disse, olha, existe, assim como existe o monismo, existem dualismos, existe materialismo na Índia, existe uma linha também de interpretação da filosofia indiana que é trinitarista e que entende Deus como mais ou menos como a trindade cristã entende. Então, assim, essa não é uma ideia exclusiva e nem é uma ideia também antinatural, totalmente artificial, que ela apela ao nosso senso de simetria. Nossa razão, ela busca esse equilíbrio do diferente. E quando você encontra luz e treva, ou bem e mal, você quer também um terceiro elemento, que seja um elemento sintético, o elemento que justifica por que há uma diferença tão grande. Então, isso leva a razão a conceber o trinitarismo, né? Ok, agora vamos lá para a pergunta do Jader. Ele tem 3 perguntas. A primeira, ele diz o seguinte: o que é intelectualizar a matéria? A existência de seres cognoscentes? Olha, eu não tenho ideia do que isso significa exatamente. É uma das minhas maiores curiosidades também. O que deve ser intelectualizar a matéria? Para algumas linhas filosóficas, matéria sem ordem, como por exemplo para Aristóteles, não significa absolutamente nada, né? Uma matéria totalmente desordenada seria o nada e, portanto, não existiria, seria uma contradição. Então, a matéria ela precisa ter, no mínimo, alguma ordem, alguma definição. E ordem e definição são propriedades intelectuais. Então, a gente poderia entender que essas questões elas vão na direção de um aristotelismo, ou de um platonismo, ou de uma filosofia assim, de senso comum, de bom senso, né? Que vai dizer, bom, se você tirar todas as leis que regem uma matéria, seja qual for essa matéria, ela vai perder até aquelas definições mais básicas de um elemento químico, alguma coisa assim. Né? Você só tem definições quando você é regrado. Quando você não obedece nenhuma regra, o que você tem? Ou, sei lá, uma explosão, ou uma massa tão amorfa que não possui nenhuma definição, ou uma diluição total da coisa. Então, para explicar qualquer coisa, para entender qualquer coisa, e para esses filósofos, até para existir uma coisa, ela precisa ser regrada. Ela precisa se dar em certas condições, em certos critérios, segundo certos parâmetros. Não tem como você remover isso totalmente de uma substância. Pode ser disso que eles estão falando, eu não sei se é isso. Né? Pode ser que eles estejam falando de uma coisa mais específica, como, por exemplo, é preciso que as almas venham ao mundo material para produzir ou construir certas estruturas, afetar o ambiente de uma certa maneira que possa ser útil
para a criação de alguma forma, mas essa questão, ela, além de ser muito espinhosa, ela tem a ver com uma série de outras questões que continuam em aberto, continuam mal definidas ou indefinidas pela filosofia espírita e também pelo nosso conhecimento científico, pelo conhecimento filosófico, que é, por exemplo, a questão do que é matéria, até onde é necessária a existência da matéria, né? Seria possível uma existência puramente imaterial. Então, primeiro a gente precisaria ter uma resposta para essas questões para ter certeza de por que é necessária a existência da matéria e por que é necessária a interação com a inteligência para organizar a matéria. Por que isso é positivo para o universo de alguma forma, né? Então, a próxima pergunta ele diz o seguinte: Kardec usa a palavra espírito com letra minúscula no livro primeiro de O Livro dos Espíritos, e a palavra espírito com a letra maiúscula a partir da questão 76, com uma nova definição: seres inteligentes da criação. São dois conceitos associados, mas distintos. Qual seria a intenção de Kardec? Distinguir o princípio espiritual dos espíritos que se apresentam à percepção mediúnica? Uhum. Tá. Eu não decoro os números das questões, mas eu acho que é a 25A. Exatamente. Na 25A, por isso que eu destaquei isso. Ele especificamente ele diz o seguinte: entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência e não uma individualidade, ou seja, uma pessoa designada pelo nome espírito. Então, aqui ele está fazendo essa separação num dos momentos que eu acho que a separação é mais clara, né? Então, o que seria o espírito? Na filosofia da época, muito no idealismo alemão, muito no ecletismo francês, no espiritualismo francês, nós vamos ver o termo espírito sendo usado para o que antigamente era intelecto, né? Quer dizer, o que é o espírito? É a inteligência, é a razão. Então, ou é uma força racional, um elemento racional, um elemento inteligente do cosmos. E você não está referindo pessoas quase nunca como espíritos, e sim geralmente como almas, né? Embora também se fazia, claro, o uso da palavra espírito para pessoas, ou para o meu espírito, né? Quer dizer, eu sou uma pessoa, mas eu tenho, dentro da minha pessoa, eu tenho corpo, personalidade, alma, espírito, por exemplo. Isso aí é um imbróglio, né? Uma complicação conceitual tremenda que vem do fato disso não ser bem separado na Bíblia. E por que não é bem separado na Bíblia? A tradição filosófica também muito influenciada pelas escrituras, né? Depois do advento do cristianismo, vai ficar um pouco presa a essa dificuldade de definição, né? Da antropologia paulina, porque Paulo fala de Sartre, Soma, Psique, não sei se ele usa nous para espírito, né, em grego, mas significam a carne, o corpo já não é a mesma coisa que a carne, né? Então a carne ela é pecaminosa, mas você tem o corpo que não necessariamente é só a carne. Aí você tem o psiquismo, seria a alma, a mente, e depois o espírito, né? E acho que tem uns elementos intermediários aí que agora tem muito tempo que eu vi isso, não estou me lembrando, mas de qualquer maneira o ser humano ele é esse conjunto de coisas, e aí isso é lançado por Paulo, né? Mas também não é explicado. Então, quer dizer, porque o cristianismo ele não é uma filosofia, ele é uma religião propriamente dita. O Novo Testamento, o Velho Testamento mais ainda, o Novo Testamento é uma religião bem mais filosófica, mas ainda assim uma religião. Então, quando os filósofos tentam pôr sentido na Bíblia, às vezes eles topam com essas indefinições, com essas coisas que são afirmadas, mas não são explicadas. E é muito difícil a gente separar isso, fazer
uma racionalização disso. Talvez um caminho melhor seja realmente ignorar as fontes reveladas, as fontes religiosas, e fazer filosofia pura, como é feito por autores como Kant, por exemplo, né, como Descartes, né, como Spinoza, e tentar ver o que a partir da pura especulação racional é possível você apreender sobre essas divisões básicas. Então agora a gente vai para a última pergunta, e a última pergunta eu vou pedir para o André abrir o áudio dele e fazer a pergunta. André. Foi? Estamos te ouvindo. Ô, Humberto, tudo bem? Eu queria fazer uma perguntinha que veio a partir da questão 18. Deixa eu ler aqui. O pensamento espírita, né, ou o espiritismo, ele é dialético por método e por natureza, já que com o amadurecimento das faculdades humanas, novas perguntas serão feitas a partir das respostas antigas e novas respostas serão obtidas? Ótimo, grande André. Eu acho que dialético é um dos termos que a gente pode usar, né? Há pessoas que têm desconforto com o termo dialético ou com o termo dialética. E eu acho que esse desconforto ele vem muito do não entendimento correto do que a dialética significa, né? Que é esse processo bem simples, mas bem presente em todos os fenômenos intelectuais de revisão do seu pensamento, né? De sucessivas revisões do seu pensamento rumo ao aperfeiçoamento, né? O desvio que se tem em relação ao termo tem muito a ver com um nicho bem específico da filosofia de língua inglesa, que é a filosofia analítica, que vai tentar fazer, né, da filosofia um tipo de ciência, né? Uma filosofia mais assim, 1 mais 1 igual a 2. E vamos nos ater àquilo que é possível demonstrar rigorosamente com a linguagem extremamente clara, extremamente desambígua. E isso tem o defeito de que o progresso ele acontece por acúmulo e não acontece muito por melhoramento e aperfeiçoamento da compreensão. Porque o melhoramento da visão, o progresso, o aperfeiçoamento da compreensão no sentido de consciência da coisa, ele só é possível dialeticamente, né? Ele só é possível através de círculo de revisões, de crítica, dar o passo atrás, pô, será que é isso mesmo? Não, vamos lá observar melhor, vamos ouvir de novo e tal. E aí você vai revendo e tal, vai evoluindo, né? Eu acho muito difícil comprar a ideia de evolução sem comprar a ideia de que a mente funciona de uma maneira mais ou menos dialética, né? Pelo menos uma parte da mente grande, ela funciona dessa maneira. Assim, eu não estou tentando evitar a questão, mas eu acho que para nós a gente pode dizer que sim, que é isso, mas alguns nichos filosóficos específicos eles vão ter uma preferência para dizer não é assim que o progresso funciona. O progresso é uma pilha e aí a pessoa coloca mais uma pastilha ou mais um tijolo nessa pilha. É mais ou menos assim. Não é por revisões, não é por aprofundamento, né? Eu acho que é uma perspectiva muito mais pobre, mas é uma perspectiva que tem valido para muitas pessoas também. Tendo a concordar contigo, tá? Sim, que é a resposta. Sim, é porque me parece, assim, não só através da resposta e também pelo método no qual Kardec propõe, né, que é o controle universal do ensino dos espíritos, você tem um controle que ele é dialético, né, você faz perguntas, os espíritos vão respondendo, e de acordo com o tempo, com a época, com a maturidade dos próprios indivíduos, perguntas novas vão se desdobrar. Por exemplo, quando o Jader faz a pergunta, o que é intelectualizar a matéria? Né? Talvez isso a gente possa refazer algumas perguntas, né? Explorar mais perguntas que estão dentro da obra kardeciana. Não estou dizendo que a gente deva jogar Kardec fora, mas eu acho que há perguntas dele que ele deixou e respostas dadas pelos espíritos que a gente possa talvez ampliar, aprofundar um pouco mais, né? Então, eu penso mais o espiritismo como uma obra aberta,
no sentido de dialogar com o tempo, dialogar com a maturidade, com a reflexão que a gente já tem, do que como um sistema fechado, né? Absolutamente. É assim que eu penso também. Eu acho que, assim, muitas pessoas dizem o espiritismo é aberto, mas isso é uma declaração, né? Quer dizer, o espiritismo é aberto, estamos abertos ao debate. Mas se for só uma declaração, ela pode valer ou não, né? Dependendo da sua capacidade de executar isso que você está prometendo, digamos assim. Agora, se ele é aberto na sua estrutura, no seu método, aí são outros 500, o jogo muda completamente. O que eu estou tentando mostrar é o seguinte: o espiritismo é filosofia séria, não é catequese, não é conjunto de dogmas, de pontos de doutrina. Ele é filosofia séria porque é aberto. Porque questões, elas dão o que pensar, né? E o espírito responde assim: a razão responderá, né? Kardec tenta a resposta assim: a razão responde. Ou seja, faça o esforço investigativo e você vai ter respostas. A realidade, ela não é inimiga da mente humana, da investigação humana, da busca humana pelo saber, né? Assim como ela não é inimiga do progresso moral, do progresso espiritual. Então, quer dizer, experimente, dê o seu melhor, trabalhe, se esforce. E eu acho que isso é uma mensagem muito forte, muito consistente dentro do ensinamento do Espiritismo, e que leva a gente à ideia de que o método é aberto. O método, ele é progressivo porque ele é autocrítico, ele se revisa, ele se renova, ele se questiona. Ele não só está aberto porque declara-se que, não, eu aceito que você me questione. Não, eu não só aceito, mas pelo meu método eu mostro para todo mundo o tempo todo que eu mesmo estou questionando, que eu mesmo estou revendo questões, né? Kardec mudava de opinião ao longo da obra, ele vai mudando a concepção dele, né? Ele fica impressionado, né, com os espíritos que não sabiam que estão mortos, né? Falou assim, poxa, coisa que não daria para ninguém imaginar. Só a experiência, né? Você fica impactado por uma experiência dessa de descobrir que há sujeitos que morreram, que estão sem corpo e estão achando que estão ali andando normalmente. Quer dizer, o espírito, ele conserva uma vida ainda tão suficientemente material que achar que está tendo a vida material ainda. Ele não percebeu que está morto, ele acha que está sonhando, sei lá o que acontece. Então, isso é muito interessante, porque Kardec se permitindo surpreender, se revendo, se criticando, né? E é muito desonroso você dizer que você é um praticante do espiritismo, um seguidor desse sujeito, né, de Allan Kardec, desses espíritos que se comunicam com ele, fazendo o oposto, né? Acreditando cegamente, bizonhamente, como se fosse a nova Bíblia, né? Vamos aqui memorizar as perguntas do livro dos Espíritos, as mensagens do Evangelho e cumprir ao pé da letra sem nunca questionar. Não, a gente tem que sempre questionar. A gente tem que sempre estar aberto a uma mudança, inclusive radical na interpretação nossa, né? Agora, o que a gente não pode ser é aventureiro também, que aí tem o outro grupo de pessoas que é aventureira. Qualquer novidade, joga tudo para o alto, vamos abraçar agora, sei lá, a tese sobre a fraternidade branca que chegou em naves espaciais e tal, estão ali circulando Saturno, enfim, a gente tem que usar os critérios racionais para a separação do que contribui para aquilo que não contribui em nada. Obrigado, Humberto. Valeu, Humberto, compadre. a Elza quer fazer um comentário. Elza, pode falar, querida. O meu comentário é de quem nada sabe, viu, Humberto? Eu queria só acrescentar que tem um livro que hoje me fascina um pouco, por trazer talvez conteúdo que me fez assim raciocinar e amar a doutrina espírita, que foi o primeiro livro da minha vida que eu peguei na mão, que foi o Consolador, Perguntas e Respostas, bastante conhecido de todo mundo. Então ali eu observei assim muita coisa que me fez entrar na doutrina espírita para depois poder entender o livro dos Espíritos. E um que também eu gosto demais e que me faz pensar, que é a filosofia dos dois que estão conversando, que é Kardec com o Padre, o livro que é o Espiritismo,
que também aquelas perguntas todas, né, que não estão na 119, 1109, mas que traz para a gente também bastante reflexão da forma de entender as perguntas do padre e as respostas de Kardec. Mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. E o Humberto, aí, no caso, é o Kardec, nós somos todos o padre, o escéptico e o outro, né? Então, esse é uma coisa assim, que me ajuda, porque se eu tenho aqui bastante anotado no meu livro dos Espíritos Antigos, mas confesso que eu fico fascinada com as perguntas que outros fazem, que abrem mais ainda aquilo que eu nunca tinha pensado na pergunta. A validade desse grupo para mim, está sendo fantástico. Eu tenho que terminar correndo a outra reunião, porque eu não quero perder essa. O pessoal continua. Eu falo assim, seja e sai correndo. É isso aí, é só para agradecer e dizer desses 2 livros que eu trago um em cada braço aqui, ó. Tanto que eu gosto, que é o Consolador e que é o Espiritismo. Não, são ótimas referências, Elza. Você começou muito bem lembrando. Na verdade, a gente, como Sócrates, a gente deve não saber das coisas. Né? Quando a gente acha que sabe, o perigo espreita. Mas esses livros como Consolador, Atualidade do Pensamento Espírita, né? Esses livros eles ajudam muito a gente ver o que seria uma atualização das questões. Então você tem ali, ou então Dias Gloriosos da Joana, né? Você tem ali questões de DNA, de buraco negro e tal, quer dizer, um monte de coisa aconteceu depois de Kardec, mas tem como a gente atualizar sem trair, né? O que algumas pessoas confundem é que às vezes acham que a atualização precisa ser uma traição ou um abandono, quando na verdade você pode complementar muita coisa, pode rever alguns pontos, melhorar o entendimento de uma questão que não era bem compreendida e continuar seguindo o modelo, que é um modelo poderoso, né? Um modelo que a gente deve aprender a apreciar melhor, né? Legal. Humberto, então antes da gente ir para a prece de encerramento, você quer fazer alguma consideração final? Não, estou satisfeito. Tudo Beleza. de bom, gente. Então, já que a gente está falando de Kardec, a gente vai lá para a França agora e a Ana vai fazer a prece de encerramento para a gente. Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo? Sim, estamos. Então, tá bom. Então, vamos aproveitar esses últimos minutinhos, né, para agradecer esse estudo tão bom. Agradecer ao Humberto, ao Fabrício, a todos aí que organizam, a todos os espíritos, nossos amigos protetores que estão nos auxiliando, né, nessa compreensão, nessa discussão amigável, para a gente compreender melhor essa doutrina maravilhosa que nós temos a oportunidade, né, de, nessa encarnação, estarmos aí divulgando e estudando. E sempre com essa apresentação, né, de convite às pessoas para compreenderem melhor, né, o porquê e para onde e como as coisas se passam, mas sem dando os princípios, né, os métodos, mas que a gente então compartilhe isso, né, com muita tolerância, com muita aceitação do outro, né, como o próprio Kardec falava, né, trabalho, solidariedade e tolerância. Então, é isso, vamos concentrar agora, né, os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações de paz, de amor, de gratidão pela nossa inteligência, por todos os nossos potenciais, por todas as oportunidades que Deus nos dá todos os dias. Então vamos aproveitá-las e ajudar, né, no esclarecimento, na consolação e na transformação de cada um, né, para melhorar, né, a nossa vida, reparar os nossos erros do passado, construir um futuro a partir de agora, né, nosso presente e um mundo melhor, né, essa terra que a gente tanto quer de regeneração. Então, muito obrigada,
Que Jesus nos ilumine sempre, nos ampare. Allan Kardec, Leon Denis, todos os nossos espíritos amigos do Brasil, do Reino Unido, da França, da Europa, do mundo todo, desse nosso planeta. Muito obrigada. Muita paz. Gratidão, Ana. Pessoal, então, boa noite. Obrigado, Humberto. E vejo vocês a semana que vem. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Abração, muito obrigada. Beijos.